Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que são os eventos, os acontecimentos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul desde o comecinho de maio até o dia de hoje, né? Nós temos uma situação muito sensível, muitas áreas inundadas e a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Então vamos lá. Bom, para começar, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Já desde o finalzinho de abril, o período chuvoso lá tem se intensificado bastante. Até que chegamos em um momento onde realmente muitas áreas estão debaixo d'água. Mas Tobias, por que isso está sendo causado lá? O que está causando isso no Rio Grande do Sul? Quando a gente dimensiona galerias de drenagem de cidades ou até mesmo de bacias hidrográficas, a gente usa um dimensionamento e uma projeção de eventos que acontecem a cada 100 anos, que são os eventos centenários, a cada 1000 anos, que são os eventos milenares, e a cada 10.000 anos, que são os eventos decamilenares. Esses eventos, naturalmente, eles mostram quanto de chuva cai em cada evento desse. E geralmente os gestores municipais, eles usam os eventos centenários para se dimensionar as galerias, né, as grandes galerias das cidades. Por que é usado os eventos centenários? Porque se você usar o evento milenar ou decamilenar, vai trazer um volume de água muito grande, uma chuva muito intensa e com isso os gestores deveriam construir galerias muito grandes e até mesmo impedir que cidades se desenvolvam em alguns lugares, uma vez que as bacias hidrográficas transbordam, né? Elas enchem demais. Então, é muito mais do que comum eventos como esse. O problema é que no Rio Grande do Sul, essas informações de chuva, a pluviosidade que caiu lá no estado, já superou a estimativa para eventos decamilenares. Então, é normal que a chuva vai para algum lugar, né? A água ela não cai no chão e desaparece, ela uma parte infiltra, mas a sua grande parte ela escoa, né? O solo chega no coeficiente de umidade e aí depois disso já não absorve mais água e a água desce rio abaixo e obviamente que encontra ali pontes, travessias, cidades e por aí vai. Infelizmente nós não temos ainda um meio de se prever o futuro. Todo o dimensionamento que acontece, planejamento de cidades, de estados, até da federação, são feitos em alguns casos em cima de estimativa. Então, a estimativa que é feita muitas vezes não é suficiente para comportar eventos esporádicos como que estão acontecendo. Então, a gente acaba que uma vez ou outra vai acontecer um evento como esse. Chuvas muito concentradas, muito intensas, mangas d'água, né? Elas trazem esse problema. Qual que é a melhor chuva? A chuva é aquela que aqui no interior a gente fala que é a chuva de molha-bobo. A chuva de molha-bobo é aquela chuvinha que vai caindo constante, com baixa pluviosidade. E aí essa água ela vai se infiltrando, o solo tem a capacidade de infiltrar e abastecer o lençol freático. A água vai caindo pela chuva devagar, vai infiltrando e pouco dessa água é escorrida, né? Essas chuvas de pancadas d'água, elas acabam que o solo atinge o coeficiente de umidade e aí não infiltra mais nada. Só para você ter uma ideia, na minha região, que é de Paracatu, Minas Gerais, geralmente chove 1.200 a 1.400 milímetros, essa é a média histórica de chuva, de 1.200 a 1.400 milímetros em todo o período chuvoso. Ou seja, de novembro a meados de abril, algumas vezes chove antes ou chove depois, mas no período chuvoso, que é no verão, nós chovemos 1.400 milímetros no máximo. Quando chove mais que isso, é realmente um evento muito grande, assim, é muito acima da média. Para se ter uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, choveu em 4 dias 800 milímetros. Então, realmente, é um volume de água muito grande, muito acima do que está dimensionado e, obviamente, que isso traz todo esse transtorno e esse problema. Algumas previsões apontam que eventos como esse serão mais presentes da agora para frente. Ah, Tobias, mas por que isso acontece? É a famosa mudança climática. A mudança climática está trazendo para a gente um inverno muito seco, muito quente, presença de muitas queimadas por essas características de muito seco e quente,
um verão com mais pancadas de chuva, com menos chuvas devagar, aquelas chuvas mais lentas. Sua grande maioria, as chuvas vêm em fortes pancadas e aí ela se escoa tudo, acaba que não recarrega o lençol freático, não recarrega os rios. E da agora para frente, com a quantidade de mudança climática que está acontecendo, a quantidade de interferências do homem na atmosfera, na natureza, muito provavelmente, e existem projeções para isso, que eventos catastróficos aconteçam cada vez mais constantes na nossa vida. Então é muito importante que os governantes, os estados, vejam com esses olhos também, que não é simplesmente uma ideia, um conceito que pode acontecer. Não, já é uma realidade. Já é uma realidade que mudanças climáticas estão acontecendo. Pelo excesso de queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, que diminui a troca gasosa, de colocar o oxigênio na atmosfera e retirar o gás carbônico, com a destruição dos mares, dos oceanos, com a destruição das bacias hidrográficas, que já estão completamente sem área de preservação permanente, sem áreas de proteção, sem grandes parques, com o aumento das queimadas. Então isso tudo auxilia com que a atmosfera se aqueça e naturalmente ocorram as consequências disso, que são os bolsões de ar quente, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, o desbalanceamento da natureza quanto às chuvas. Então, da agora para frente, isso vai ser muito comum. Então, essas projeções apontam para que nós teremos um cenário muito difícil se o homem não trabalhar para diminuir os impactos da sua vida na natureza. Nós queremos produzir, sim, nós queremos produzir. Nós queremos transportar, exportar os produtos, vender de uma forma viável economicamente, mas não há que se discutir mais empreendimentos que não são sustentáveis, que não respeitam o meio ambiente, que estão em áreas de preservação, que estão em áreas indígenas, que desenvolvem atividades diversas sem o dimensionar dos seus impactos. Então, teve um outro vídeo que eu fiz que eu falei do licenciamento ambiental. Atividades sem licenciamento, a gente não sabe qual que é o impacto causado e quais são os meios de controlar aquele impacto. Então, todas essas ferramentas criadas ao longo da história, elas devem ser consideradas importantes por todos nós para que eventos como esse cada vez fiquem menos em evidência, cada vez menos afetem a gente e, obviamente, que nós possamos viver por mais tempo, né? Que a humanidade possa viver por mais tempo. As mudanças climáticas são tão grandes que nós já temos uma projeção feita pela Agência Nacional de Água e Saneamento aqui do Brasil, que ela colocou que os rios do Brasil vão perder entre 30% e 40% das suas vazões até 2040. Então imagine que hoje nós já temos um conflito por uso de água em várias bacias. Imagine isso em 2040, em 2030, algumas projeções antecipam isso. Mas imagine como vai ser a produção agrícola, a produção de gado, a produção toda da nossa região com 40% a menos de água na bacia. Então não dá mais para a gente negar e achar que isso não vai acontecer, porque sim, estamos num cenário muito sensível. Bom, por fim, eu não posso deixar de me solidarizar com as pessoas do Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos gaúchos. Não existe culpa, não existe ninguém que deve ser arrolado como culpado, mas eu acredito que nós podemos sim trabalhar com a mudança de entendimento de que mudanças climáticas podem acontecer. Hoje está sendo no Rio Grande do Sul, mas amanhã pode ser em São Paulo, pode ser em Santa Catarina, pode ser no Paraná, pode ser em Minas, em qualquer lugar. Então está na hora da gente mudar um pouco esse caminho. E você que acha que deve fazer sua parte, não deixe de ajudar. Procure uma boa instituição, procure uma boa entidade lá do Rio Grande do Sul para fazer suas doações, para poder dar o seu apoio aos gaúchos que nesse momento precisam muito, independente do que não é, da culpa de quem, todo mundo está precisando de ajuda e é importante você fazer sua parte. Eu já fiz a minha, faça a sua, beleza? Abraço, até mais.